Vamos lembrar aqui alguns aspectos sobre psicologia. Então, por que estamos falando sobre psicologia? Porque se a gente quer fazer uma teologia correta, séria, verdadeira, a gente tem que pedir ajuda a algumas outras ciências. Aí a gente está conversando com a parapsicologia, a gente está conversando com a psicologia, a gente está conversando com a antropologia, a gente está conversando com a sociologia, tá? A gente está conversando com essas ciências para que a gente possa compreender melhor, não é, como é que funciona, como é que a gente pode entender melhor também a respeito de Deus. O ser humano é como se fosse um vestígio de Deus. Então, quer ver? Como é que se conhece a cultura, né, de... Como é que se conhece... Como é que se conhece a cultura, não é, a cultura dos povos primitivos hoje, né? A gente vai no local, descobre lá alguns pedaços, né, da cerâmica ou de outras coisas que eles faziam, e a partir daqueles vestígios a gente começa a ter uma ideia de quem eram eles, como é que viviam, como é que eles pensavam, qual a maneira, né, que eles entendiam que era o melhor para a convivência deles, e assim por diante, como era a cultura. Então, é assim que a arqueologia trabalha. Então, nós somos vestígios poderosos a respeito de Deus. Conhecendo bem a gente vai conhecer muito bem Deus. Muito bem. Então, a teologia tem esse papel. E aí pede ajuda a essas, né, ciências para que ela possa, então, conhecer melhor sobre Deus. Esse é o papel de quem quer fazer realmente teologia, tá? Estudar de verdade. Então, aqui sobre a psicologia, então temos o seguinte afirmativa, né? Os psicólogos são os profissionais responsáveis pela elaboração e aplicação dos testes psicológicos e pela construção de escalas que buscam compreender os mais diversos processos mentais, a atenção das pessoas, a memória, a linguagem, a inteligência, entre outros itens. Para depressão, ansiedade e para os mais diversos objetivos, como uma avaliação psicológica, um processo seletivo de emprego e na psicologia forense, por exemplo. Então, a gente destaca dessa informação o seguinte: o psicólogo, não é? Ele é responsável pelos testes psicológicos, então há testes apropriados, estudados cientificamente, para que possa ser executado, né, com pessoas e conhecer melhor a respeito delas. São responsáveis pela escala de... Né, então, eles fazem uma escala, vem cá, o que você, como está a sua atenção? Está bem, não está bem, está fraca, etc. Então, eles são responsáveis por criar essas escalas, não é? Também sobre a memória, como está a sua memória? Você está lembrando tudo, lembrando pouco demais e assim por diante. Como está a sua linguagem, quer dizer, sua maneira de se expressar, sua maneira de dizer aos outros a respeito do que você quer dizer. Como está a sua inteligência e assim por diante. O psicólogo trabalha nesses aspectos. Angústias em geral, sentimentos, emoções, comportamentos. Então, vai trabalhando exatamente todos esses itens, né, da convivência humana. E também é responsável pela avaliação psicológica, né, que é usado em processos seletivos de emprego, etc., psicologia forense e outras atividades. Então, o psicólogo trabalha muito esse interior do indivíduo, que leva o indivíduo ao seu exterior. Como é que ele se mostra aos outros? Como é que ele convive com os outros? O que é que leva interiormente a pessoa a ser, a estar e a agir, né, da maneira como tem sido? Tá? Então, o psicólogo trabalha nesse sentido. Lembrando que o psicólogo não trabalha com medicamentos, tá? Quem trabalha com medicamento é o psiquiatra, porque o psiquiatra, né, é entendido ainda, por enquanto, que
que o psiquiatra, sendo um médico, é quem trabalha com medicamentos para serem dados às pessoas para atender a uma ou outra necessidade, tá? Ok, então esse é a visão de hoje a respeito da psicologia.